Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 8 de julho de 2020 e começa agora mais um informativo coronavírus ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto. Lembrando que estamos ao vivo também pelas redes sociais da Câmara Municipal, estamos lá no Facebook e também no YouTube. Então vamos às atualizações dos casos de coronavírus em Rio Preto, feitas aí há minutos pela gerente da Vigilância Epidemiológica, a Andréia Negri. Então, até hoje, quarta-feira, 8 de julho, foram confirmados, olha só, 3.700 casos positivos. Lembrando que ontem eram 3.479, ou seja, tivemos aí a confirmação de 221 novos casos nas últimas 24 horas. E as mortes, olha só, as mortes também cresceram bastante de ontem para hoje. Já somam 116 mortes em Rio Preto, foram 10 mortes nas últimas 24 horas, ontem eram 106. Por outro lado, a boa notícia é que dos 3.700 casos confirmados, 2.287 pessoas já se recuperaram. Só para registrar aí que a Andréia disse no finalzinho aí do seu pronunciamento que para conter o avanço do coronavírus aí é um esforço que depende de todos nós, né? Ela disse que os sistemas público e privado de saúde se organizaram, mas se a população não colaborar e também se organizar, a combinação aí não casa e nós vamos ter mais problemas pela frente. Hoje eu dei uma de carro, eu andei pelo centro aqui, chegando aqui na Câmara, centro lotado, gente, enfim, não vai dar certo mesmo, como disse ontem o Cacau, o pessoal passeando aí como se tivesse tudo normal e não tá, né? Estamos no meio da pior pandemia aí dos últimos 100 anos. Bom, lembrando ainda que as pessoas com qualquer quadro gripal, qualquer sintoma de gripe, antes de se dirigir a qualquer unidade de saúde, procurar o 0800 da Secretaria de Saúde, 0800 77 22123, para ser orientado corretamente sobre como proceder, qual unidade procurar, etc. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara, como eu disse, vamos passar rapidinho os nossos contatos aí. Tem o nosso WhatsApp, é o 991637905, telefone fixo aqui da Câmara, 3214-7766. Em todo o mundo, já são 11.797.000 pessoas infectadas, com pelo menos 543.595 mortes. Os Estados Unidos seguem liderando aí esse ranking desejado, com 3.054.000 contaminados. Lidera também o ranking de mortes, com 133.435 vítimas. No Brasil, que a gente vem logo atrás aí dos Estados Unidos, segundo lugar no ranking Corona, nós temos 1.674.000 pessoas infectadas, com 66.887 mortes. Temos aí, por outro lado, o maior número de recuperados no planeta, 1.117.922 pessoas recuperadas. É isso aí. Bom, e a gente também falou ontem aqui, falamos meio por cima, porque tinha sido acabado de ter sido anunciado, mas que a Prefeitura recebeu 21.000 testes para testar aí a população, fazer um teste em massa, né? E esses testes serão feitos em grupos específicos. São entregadores, motoristas de transporte público, forças policiais, etc. A gente tem os detalhes aí com a Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Rio Preto amplia os grupos para testagem do coronavírus como medida para tentar conter a disseminação do vírus na cidade. Estão sendo feitos 2 tipos de testes, o PCR e o teste rápido. O PCR é para pessoas entre 2 a 59 anos. Mas a criança ou adulto deve estar com sintomas, com suspeita do coronavírus. Sintomas como tosse e febre. A coleta do material vai ser feita entre o 3º e o 7º dia. Se der positivo, a pessoa deverá cumprir a quarentena de 14 dias para não transmitir o vírus para outras pessoas. Agora, o teste rápido será feito em grupos específicos determinados pelas autoridades da saúde.
que são profissionais da saúde com suspeita de contaminação pelo Covid, trabalhadores da segurança pública, trabalhadores do transporte público coletivo, entregadores de compras por aplicativo ou delivery, pessoas suspeitas de estarem contaminadas, mas que não apresentam sintomas, os assintomáticos e os pacientes que deram PCR negativo. Se você se encaixa em uma dessas situações e pretende fazer o exame, você deve agendar por telefone em 3 unidades de saúde em Rio Preto o dia e horário para ir fazer esses exames. As unidades são o Centro de Testagem e Aconselhamento, que tem o telefone 3211-1410, na UBS Central, com o telefone 3224-8950, ou na UBS do Renascer, 3219-0107. Essas são as informações para a testagem do coronavírus em Rio Preto. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Tá, então, gente, as informações certinho dessa testagem em massa aí que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde vai fazer, mas é só para aquele grupo ali, não é para todo mundo, é só se você se enquadra naqueles grupos que a Jaque falou aí para gente, principalmente os profissionais de saúde, os entregadores, motoristas aí de transporte coletivo, policiais, etc., porque é uma maneira aí de ir controlando a incidência da doença. E um outro alerta que a gente citou ontem aqui é que a Defesa Civil Estadual emitiu um alerta aí sobre fortes ventos e baixa umidade entre ontem, né, e quinta-feira amanhã. E sobre isso a gente vai conversar com o coordenador da Defesa Civil de Rio Preto, o Coronel Carlos Lamin, que vai falar com a gente também dos riscos desses ventos, que são as queimadas. Nos últimos dias a gente viu vários focos, inclusive um deles grande na região norte ontem, de incêndio em Rio Preto. O Coronel está aqui no Skype comigo. Tudo bem, Coronel? Me ouve legal? Oi, Alexandre. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem? Tranquilo por aqui. Estou ouvindo bem você. Espera só um pouquinho que a gente está com um probleminha no áudio aí, Coronel. Tá. Ah, ok. Aí sim, vamos lá. Beleza? Bom, Coronel, obrigado por nos atender aí. Sempre legal conversar com a Defesa Civil. Coronel, essa questão dos ventos, né? Ontem a Defesa Civil do Estado alertou aí ventos de até 70 quilômetros em Rio Preto. Até agora parece que isso não se confirmou, né? Apesar de um ou outro pico de vento que a gente teve aí de ontem para hoje. Qual a previsão que o senhor faz? Oi, Alexandre. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, internautas da Câmara. Quando recebe esses alertas da Defesa Civil Estadual, ela não quer dizer necessariamente a cidade de São José do Rio Preto, mas sim a 8ª região administrativa do estado, cuja principal cidade é São José do Rio Preto. Então, pode acontecer em qualquer cidade, qualquer micro-região da nossa região, aqui noroeste. Não há estimativa desses ventos aqui para Rio Preto, nós não recebemos nada em específico para a nossa cidade. Mas sempre é possível ter, assim, alguns rabos de vento, né? A gente tem essa gíria. E sempre o cuidado, Alexandre, é mais relativo à situação das árvores. Quem sofre mais com o vento, né? Ou quem é mais vulnerável à ação do vento, são as árvores. E o problema é que elas podem cair em cima de pessoas, podem cair e derrubar fiação elétrica e atingir alguma pessoa, pode cair em cima de alguma estrutura, uma residência. Então, tem que saber muito bem, quem tem as suas árvores aí, saber muito bem como é que anda a saúde daquela árvore, né? Porque essas que estão debilitadas que serão as mais vulneráveis aí, que poderão causar algum problema. E as que estão saudáveis, aí vai dar força mesmo do vento, mas esses ventos aí de até 70 km por hora, dificilmente derrubam uma árvore sadia, viu, Alexandre? Legal. Ô, Coronel, esses ventos que a Defesa Estadual alertou, tem relação com esse ciclone que tá para chegar aí, na região ali de Santa Catarina, ali no sul?
Eu não tenho essa informação, mas nossa época agora é muito propícia, né, aos ventos, Alexandre. Nós deveremos ter outros boletins durante o período de julho, né, e até agosto, desses fortes ventos. Mas a nossa região noroeste, pela característica de relevo dela, de ser um planalto, né, uma planície, não temos grandes riscos, grandes estragos em relação a essa época do ano. Diferentemente na época das águas. Quando vem nas águas, costumam ter muitos problemas, principalmente as cidades menores da nossa região, Alexandre. Maravilha. Coronel, vamos falar um pouquinho das queimadas. A gente até mostrou uma foto ontem, na segunda-feira à noite, lá para frente ali do São Diocleciano, aquela região. E aí ontem a gente teve um grande incêndio ali na região do Luz da Esperança, se eu não me engano, até destaque nos telejornais aí do almoço. Como que a Defesa Civil está lidando com isso, Coronel? E queria que o senhor fizesse o alerta para quem for flagrado pondo fogo em coisas aí. Tá bem, boa, joia essa pergunta. E realmente nós estamos com todos os elementos, né, os fatores propícios para queimadas, Alexandre. A umidade relativa do ar, por exemplo, agora está em 31%. Nós estamos numa fase de alerta, porque a temperatura está alta, a umidade relativa do ar baixa, os ventos fortes, então são todos ingredientes propícios para os incêndios, ou seja, entendo um pequeno foco de incêndio, um fogo, rapidamente ele tem a tendência a se transformar num incêndio, ou seja, de difícil ação para combater, controle, combate e extinção. O que aconteceu hoje à noite. E se a gente não tomar cuidados devidos, cada vez mais vai se agravar isso e em consequência, nossa saúde, principalmente a respiratória, vai sofrer muito nessa época. Então, eu agradeço mais uma vez a TV Câmara por estar nos chamando para alertar a população para tomar medidas aí de prevenção das mais importantes. A primeira delas é não fumar no interior do veículo. Porque a pessoa que fuma, Alexandre, ela tem que se descartar a sua ponta de cigarro. Os carros não estão mais preparados para fumantes. Nem cinzeiro tem mais os carros, né? Perfeito, não existe mais cinzeiro, não existe acendedor, justamente para inibir essa prática. E nós temos um dado importante, Alexandre, que a Guarda Municipal ela está orientada a estar autuando os motoristas que estão fumando, dirigindo e fumando, porque cabem 2 infrações de trânsito, e infração média ainda. Então, é muito importante que as pessoas não venham aprender pela dor, né? A dor do bolso, mas venham pela consciência de que a ponta de cigarro, até ser extinto aquela brasa, vai ser com o vento, vai ser um potencial para criar um incêndio. E um incêndio que pode chegar a condições muito desfavoráveis para os bombeiros, colocando em risco os bombeiros que estão ali frente no combate, e os riscos para toda a cidade, que é a condição de baixa qualidade do ar respirável, que vai prejudicar crianças, vai prejudicar os idosos, vai prejudicar os portadores de doenças já do sistema respiratório, e agora agravado pela situação da pandemia. Então, todo foco de incêndio é reprovável, é condenável. Ajuntou folhas, não coloque fogo, vai ajuntando lá no canto, na chácara, principalmente nas chácaras, vai ajuntando, vai guardando, vai embalando, deixando para o coletor de lixo levar, guarda e leva para os pontos de apoio. A Prefeitura tem 18 pontos de apoio estrategicamente distribuídos pela cidade, que é para receber isso, gente. Então, a gente tem que realmente cuidar uns dos outros.
E fechando a sua pergunta, me desculpe me prolongar, Alexandre, que você falou de denunciar essas práticas, é isso? O que pode acontecer com quem, caso o incêndio seja ali criminoso, se a pessoa for pega mesmo pondo fogo, o que pode acontecer com ela? Bom, primeiro, eu quero dizer que a Guarda Municipal, por meio do seu telefone, 153, ela está preparada para receber denúncias. E, se possível, se a pessoa tiver segurança, um anonimato ali no local para tirar uma foto de um veículo, da placa de um veículo, pode estar passando também para a guarda por e-mail, porque nós vamos startar pela Secretaria do Meio Ambiente, vai ser iniciado um processo administrativo de autuação. E também a multa é de 2 salários mínimos, Alexandre, é pesada a multa. R$ 2.090, né? Aproximadamente, mais de R$ 2.000. E isso realmente não é brincadeira, acontece mesmo. O Edson, que é o nosso membro no Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndios Queimadas, que é fiscal de postura que está na Secretaria do Meio Ambiente, ele sempre traz para nós as estatísticas de que realmente está aumentando o número de pessoas multadas na cidade. Então, assim, realmente o alerta é válido. Nós precisamos impedir que pessoas que ainda não têm essa consciência, pessoas que têm essa prática aí antiga, que já caiu, né, com o nosso desenvolvimento na nossa cidade. Então, não podemos admitir mais isso. Não tem mais espaço para isso. Coronel, só voltando àquela questão do cigarro que o senhor falou, acho que deu um piquezinho aí, uma picotada no som. O senhor falou que a guarda está orientada a multar. Eu não entendi se é para quem já arremessa pela janela ou só o fato de estar fumando dentro do carro já é passível de multa também. Então, eu disse que tem 2 infrações possíveis dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Uma é no que diz respeito, você não está com as 2 mãos no volante. Você até pode ficar com uma mão quando você vai trocar a marcha do carro, vai arrumar um retrovisor, é admissível. Quando você está com cigarro, você vai estar com uma mão só. Então, aí já é uma multa possível. E a outra é arremessar. Sim, arremessar. Através da janela, né, do carro. Sim. Obviamente, o guarda, o policial de trânsito, ele vai optar por uma ou por outra, dependendo o que ele flagrar ali no momento. Flagrar na hora. Maravilha. R$320 a multa. 320? Isso. Tá certo. Dá para comprar bastante cigarro aí com os 320. Ô, Coronel, a causa, a maioria dos focos de incêndio que a gente tem aqui na nossa região, aqui na nossa Rio Preto, né? Como esse grande que teve ontem, são incêndios criminosos propositais ou eles são causados justamente por isso, um toco de cigarro ali? Quer dizer, imagino que não sei qual outra causa acidental que possa ter além do toco de cigarro, né? Não sei se tem combustão espontânea, do nada pegar fogo. É raríssimo, né, ter uma condição específica para uma combustão espontânea. Mas a causa quase nunca é acidental. Então, ela pode ser criminosa, como você falou, ou uma prática negligente. A pessoa não tinha intenção, como, por exemplo, você arremessar um cigarro, a ponta de um cigarro, uma bituca, você não tem intenção de causar um incêndio, mas a bituca tem potencial para isso. Então, não dá para dizer que é acidental. Foi um ato humano, voluntário ali do arremesso da bituca. E a contrapartida, nas regiões, em algumas áreas verdes, principalmente particulares, que as pessoas querem se ver livres do mato, a pessoa vai lá e coloca fogo. Isso é um ato criminoso. É crime ambiental atear fogo, né? Então, quer dizer, a guarda, ela está preparada para receber as denúncias por via do telefone de emergência dela. Recebeu a denúncia, ela vai até o local, se a pessoa estiver ali,
ela vai fazer o flagrante, vai conduzir até a delegacia e aí a polícia dá prosseguimento nisso e remete para a Secretaria do Meio Ambiente para ter as medidas administrativas também por parte da Prefeitura. Tá certo. Tá aí o Coronel Carlos Lamin, coordenador da Defesa Civil de Rio Preto. O senhor falou dos pontos de apoio. Os pontos de apoio, teve anos atrás aí que a gente viu que os pontos se incendiavam, o pessoal punha fogo e aí ficava dias aquela coisa queimando. Os pontos estão melhor estruturados atualmente, Coronel? Olha, isso foi um avanço muito grande na área de proteção do meio ambiente da gestão do prefeito Edinho Araújo, Alexandre. Até 2016, aliás, foi até uma ação da Procuradoria de Justiça do município, né? Para que a prefeitura se aprimorasse, se aperfeiçoasse, desenvolvesse na questão da proteção dos pontos de apoio. Aí entramos em 2017, eu recebi esse documento do procurador Júlio Tanoni, e aí nós startamos a criação do Comitê Gestor de Prevenção, que é uma equipe de especialistas das diversas áreas, a CETESB, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, as várias secretarias do município. E então nós formamos ano a ano essa questão dos pontos de apoio vem diminuindo os focos de incêndio. O ano passado nós tivemos somente 4 focos de incêndio e, além disso, né, por que a causa? Além da contribuição do comitê, a prefeitura também está colocando vídeo monitoramento, já temos 4 sendo monitorados 24 horas pela guarda, todos foram fechados com alambrado. Então, isso ajudou bastante. A carga incêndio que tinha não é mais a mesma de antigamente, ano a ano. É um mérito também da Secretaria de Serviços Gerais de estar desovando rapidamente essa quantidade de carga de incêndio que chega lá, principalmente dos cortes de árvores no município. Então, o município está realmente de parabéns nessa questão, diminuiu muito, bem sensível mesmo a diminuição de focos de incêndio nos pontos de apoio. Bacana, gente. Coronel, já caminhando aí para a gente encerrar a nossa entrevista, aquela questão dos drones que a Secretaria de Serviços Gerais, por um tempo, estava utilizando ali nas regiões mais críticas, mais para descarte de coisa de lixo, de entulho, etc., região ali do Nova Esperança, tal. É possível usar esses drones para tentar fiscalizar a questão das queimadas? A gente sabe que tem a área do IPA aqui, que é extensa e todo ano pega fogo, e outras regiões aí mais periféricas também. Legal você falar sobre isso. A área do IPA, ali do antigo IPA, Alexandre, é também o nosso tendão de Aquiles do Comitê Gestor de Prevenção e Combate a Incêndio e Queimadas. E ano a ano a gente vem implementando melhorias ali justamente para coibir a ocorrência de incêndios e de acesso de pessoas. Então nós temos 2 câmeras 24 horas por dia monitorando aquela região. Nós podemos monitorar tanto quem ingressa naquela área, quanto também sinal de fumaça. E havendo sinal de fumaça, rapidamente os guardas municipais que ficam lá no centro de monitoramento ligam para o 193, para os bombeiros, para uma ação imediata. O ano passado nós surpreendemos um automóvel, um munícipe que entrou ali para descartar restos de resíduos de construção. Rapidamente foi acionada uma patrulha da guarda municipal e foi lá e fez o flagrante. A pessoa teve que pegar tudo de volta para não ser autuada, pegou novamente tudo e foi escoltada até o ponto de apoio para fazer a desova certa daquilo. E outra grande vantagem é que diuturnamente, tem uma patrulha da Polícia Ambiental ali.
esse foi um grande avanço do comitê e do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, ali comandado pelo Tenente-Coronel Nascimento, de destacar uma guarnição todos os dias. Então, a gente tem ali também o acesso, tem diminuído muito o acesso de pessoas. Até recentemente, eles surpreenderam 2 pessoas que estavam caçando ali, pescando também. Então, isso tudo tem proibido o acesso de pessoas. Antigamente, não sei se você se lembra, pelas redes sociais, esses grupos de bikes iam ali, tiravam fotos, postavam nas redes. Hoje não tem mais isso. Acabou, porque... né? Isso que eu ia até perguntar para o senhor, inclusive, uma vez eu fui fazer uma reportagem ali na área ali da cachoeira, da represa, que tem ali a quantidade de lixo ali, latinha de bebida, pacotinho de salgadinho. Eu falei, poxa, gente, até aqui o pessoal tá barbarizando, né? Então, hoje não tem mais, viu, Alexandre? Deve ser raro, se eu achar isso vai ser raro, por conta dessa patrulha e do monitoramento que nós fazemos. Ali o acesso agora seria até bom se vocês pudessem fazer uma matéria ali dentro, com a gente, com a Polícia Ambiental também, logicamente com autorização da Unesp e Bilce, que são os responsáveis pela área, de a gente poder enfatizar isso da proibição de adentrar ali sem a autorização. Porque carro eu acho que é complicado, porque tem uns blocos ali de concreto, mas moto, bicicleta ali, tranquilamente você passa ali naqueles blocos. Não sei se está fechado de alguma outra maneira recentemente, mas vamos fazer sim, coronel. Tem outros acessos, viu, Alexandre? Tem outros, né? Tem outros acessos para carro. Entendi. Tá certo. Coronel, só falar um pouquinho da questão da queimada, o senhor falou aí das câmeras, etc. Alguém já foi pego em flagrante pondo fogo criminoso, tipo ali no IPA, assim? Tem algum caso registrado? Não, o ano passado quase que nós pegamos. Tinha um cara de bicicleta colocando fogo. Mas nós fomos logo na imagem lá tentar buscar, não conseguimos visualizar quem era. A câmera acabou não captando. Mas, assim, do descarte foi possível... Descarte, sim, né? Que dá pra pegar um sujeito desse e falar, meu, pra que pôr fogo aí? O que move essas pessoas? Às vezes é só loucura mesmo, não é possível, né? Problema patológico, né? Ô, coronel, questão da umidade, mudar um pouquinho de assunto, a umidade baixa do ar, a gente está com alguma previsão disso dar uma melhorada ou agora aí até julho, agosto, aí é esse tempo mesmo? É esse tempo mesmo, viu? Nós temos muito pouca chuva, esse perfil climatológico para essa estiagem é de pouquíssima chuva. Então, o nosso alerta aí para evitar queimadas, né? Essas medidas que nós anunciamos, é porque eu estou ciente que nós vamos ter muito pouca chuva. 20 milímetros nós já tivemos até agora em julho, né? No começo aí, 20 milímetros é muito pouco para um mês inteiro. Em agosto também está previsto 20 milímetros de chuva, é muito pouco. Em setembro, 30 e poucos milímetros. Só em outubro que nós teremos uma chuva um pouco mais significativa. Bacana, gente. Tá aí o coordenador da Defesa Civil de Rio Preto, Coronel Carlos Lamin. Coronel, quer falar mais alguma coisa para a gente terminar, deixar algum recado? Eu agradeço você, Alexandre, toda a sua equipe aí, a direção da TV Câmara, por estar chamando a gente. A Defesa Civil está sempre à sua disposição aí para informar o seu pessoal, tá bem? Maravilha, a gente também está sempre à disposição, precisar aí passar informação para a população, levar algum recado, estamos à disposição. Obrigado, coronel. Valeu, um abraço. Tá aí, gente, Coronel Carlos Lamin, então fica aí o recado, nada de pôr fogo, nem naquela 3 folhinhas que você junta ali no quintal e põe fogo para limpar, põe num saquinho, porque além de fazer fumaça e incomodar os outros, corre o risco de uma fagulha, enfim, e alastrar isso e aí perder o controle e virar um grande incêndio. E a umidade baixa aí, aquelas dicas de sempre, né? Beber água, usar o umidificador se tiver,
e evitar o exercício ao ar livre nos horários com o sol mais forte, aí depois das 10 e antes das 4 da tarde. Bom, é isso aí. Vamos mudar de assunto, porque a gente teve a 21ª sessão ordinária de 2020 ontem, pela primeira vez na história, uma sessão 100% remota. Só não foi 100%, porque o vereador Gerson Furquim optou por participar do plenário, mas todos os outros vereadores participaram remotamente, só com o presidente e a primeira secretária conduzindo os trabalhos aqui. E a gente tem o balanço disso com a jornalista Jaqueline Casanova. Vamos conferir. Confira o resultado da votação da 21ª sessão ordinária de 2020, realizada nesta terça-feira, dia 7 de julho, na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Os vereadores aprovaram a criação do Conselho Municipal de Políticas Culturais e a instituição do Fundo Municipal de Cultura no município. As duas propostas foram analisadas quanto à legalidade e o mérito. Outro projeto do Executivo que teve votação favorável foi do vereador Renato Pupo, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com associações sem fins lucrativos com a finalidade de instituição do serviço SAMU veterinário. Aprovado o projeto do vereador Jean Charles Serbeto, que cria em São José do Rio Preto o Programa Municipal de Apoio às Pessoas com Doenças Raras e seus familiares. Os vereadores aprovaram ainda o projeto de lei do vereador Gerson Furquim para incentivar o cultivo das plantas citronela e crotalária como método natural de combate ao mosquito Aedes aegypti. Também foi aprovada a legalidade da proposta do vereador Celso Peixão para que os alunos das escolas municipais tenham o ensino de práticas de higiene pessoal. Uma das propostas em discussão teve análise adiada por uma sessão do vereador Jean Charles Serbeto, o projeto que proíbe a utilização de jalecos, aventais, toucas e outros equipamentos de proteção individual fora do ambiente profissional da área da saúde. A ordem do dia e o resultado das votações podem ser acompanhados pelo site da Câmara, riopreto.sp.leg.br. Tá, então, gente, eu acho que o grande destaque aí da sessão, a aprovação do Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura. Esse fundo aí vai possibilitar que Rio Preto receba os recursos da Lei Aldir Blanc, lá, que é o auxílio emergencial para pessoas que trabalham na área cultural aí, que estão, desde o começo da pandemia, sem emprego. Então, importantíssimos dois projetos. O Conselho também, há anos, aí era uma reivindicação da categoria e só agora ele finalmente foi aprovado. Aí, então, vamos ter um Conselho Deliberativo da Cultura. Então, tudo agora que a cultura for fazer, todo recurso que vier vai passar por discussão em conselho, assim como é com a saúde, o Conselho Municipal de Saúde e outros conselhos deliberativos, tá? Então, só para registrar, semana que vem, 22ª sessão, o mesmo esquema, sessão remota, 100% remota, por causa da pandemia, e aí a Câmara vai aguardar orientações e deliberações aí das autoridades sanitárias para decidir se prorroga esse esquema, se volta ao normal, etc. A previsão que todo mundo faz é que inclusive 2 médicos fizeram ontem aqui, o Cacau Lopes, a doutora Regina Chueira, que a gente, pelo menos até agosto, aí, a gente segue nesse esquema de quarentena e com restrições aí de locomoção e circulação, tá aí então. Bom, gente, a Prefeitura tem anunciado algumas obras importantes aí no que diz respeito à mobilidade, né? A gente tem o anel viário que está sendo construído aí, aliás, está sendo interligado, né? Porque são muitas avenidas que já existem. Prefeitura interligando o anel viário, tem ciclovia sendo construída aqui na Badiba City, que vai interligar com a Filadélfia ali, com o terminal urbano. Tem alguns dispositivos novos, como ali a Fernando Costa, etc. E para falar um pouquinho de mobilidade urbana com a gente, de urbanismo, eu vou conversar agora com a arquiteta, urbanista e professora universitária Adelcimar Teodósio. Ela está aqui no Zoom comigo. Adelcimar, tudo bem? Oi, Alexandre, estou bem, e você? Maravilha, muito obrigado por nos atender.
A última vez que a gente debateu aqui, a Delcimar esteve aqui presente, a gente falou da mobilidade, começo da gestão Edinho Araújo, lá em 2017 ainda. Delcimar, de lá para cá, você acha que Rio Preto avançou alguma coisa em termos de mobilidade, antes da gente falar de assuntos específicos aqui? Avançou, né, Alexandre, porque tem um plano, já tinha um plano de mobilidade. Na verdade, o plano de mobilidade de Rio Preto, um plano viário de Rio Preto, não vamos chamar de mobilidade, porque mobilidade inclui todo mundo, pedestre, né, inclusive. O plano viário ele existe desde a década de 70. Então, hoje, a configuração do anel viário que está sendo feita, ela foi planejada lá atrás, em 77, a data do plano. Então, a cidade segue crescendo bastante, cresce bem, e depois disso foi feito um plano de mobilidade, na verdade, atendendo o transporte coletivo, e aí se instalou os corredores exclusivos de ônibus pela cidade. Então, tem caminhado, sim, e agora, melhor ainda, hoje eu vi a obra da ciclovia na Avenida Badibacite e fiquei muito contente do que vi. Bacana. Mas só está começando, tá, Alexandre? Está começando, vamos ver se vai, né? Delcimar, a senhora falou da questão do transporte coletivo, citou inclusive os corredores, né? Esses corredores têm se mostrado funcionais, viáveis, porque tudo bem que nesse período agora o pessoal acha que não está respeitando muito, até pela quarentena, mas é viável esse corredor à direita da avenida, enfim, até hoje o pessoal ainda não entendeu direito esse sistema que adotaram aqui em Rio Preto, né? Alexandre, o ideal seria se o corredor fosse no canteiro central, né? Por decisões políticas, por outras decisões, não sei quais os critérios, decidiram que os corredores fossem implantados do lado da calçada. Enfim, está implantado, tudo bem, porque assim, demandaria colocar o corredor no canteiro central, ao lado do canteiro central, demandaria uma mudança da frota imediata dos ônibus que teriam que ter porta para o lado esquerdo. A gente vê isso em grandes cidades como São Paulo, os ônibus têm porta dos dois lados, né, para atender justamente quando está numa avenida, atende o lado do canteiro central. Quando entra em vias que não vai poder parar do lado esquerdo, tem portas do lado direito. Então, eu imagino que esse possa até ter sido um critério dessa não mudança imediata, o que é uma pena, porque poderia se adaptando à frota aos poucos, né? Enfim, agora ela está do lado direito, tem alguns conflitos? Tem, quando o carro vai fazer a conversão para o lado direito, né? Mas é uma questão de adaptação também, já que está lá, vamos nos adaptar com essa mudança, né? Você fala que não respeita, apesar que agora até está melhorando, né? Colocaram mais placas, há uma campanha, houve pelo menos uma campanha da prefeitura dizendo, olha, o corredor vai começar a funcionar, você está sujeito a multa e tal. Então, mas o carro sempre foi, né, o grande beneficiário assim, do sistema viário de Rio Preto, sempre. A gente aqui tem um histórico e até hoje o sistema viário é para o automóvel ainda, tem a primazia. Delcimar, vou até fazer uma colocação, não sei se ela é cabível, mas, por exemplo, a gente tem algumas cidades, Campinas, por exemplo, que as vias têm, acho que é até chamado de rótula, né? Que ou é mão invertida ou as duas pistas da avenida seguem no mesmo fluxo. Não poderia, de repente, se repensar algo parecido assim, para a gente ter um corredor direito em Rio Preto, de repente inverter? Não sei se isso é possível, por isso que eu estou perguntando. Estou citando um exemplo de Campinas, que eu sei que lá tem umas vias com mãos invertidas e mesmo a mão, e mesmo com duas pistas. Então, Alexandre, mas assim, é possível? Agora, tudo depende do plano viário, tudo depende daquilo que se propõe na cidade, né? Se Campinas avaliaram que essa seria a melhor solução, ok. Porque o que acontece? Você precisa isolar a via. Quando você coloca, como existem os corredores exclusivos na 9 de julho, por exemplo, que os corredores são isolados, alguns têm trechos que têm uma divisão, né, horizontal, parede, né? Um muro, né? Para que não nem pedestre ultrapasse, enfim, que tenha uma segurança. Aí depende do projeto que é feito, né? Então, assim, essa é a solução ideal para Rio Preto? Não sei. Às vezes
Não é, nem seria às vezes mudança mesmo da frota, e de repente você coloca para a faixa da esquerda e aí, né, você pode ter os dois lados, os dois caminhos, que seria o ideal, na verdade. Tá certo. Vamos falar do terminal. Qual a avaliação aí, quase 2 anos desse terminal já pronto? A senhora conheceu ele já? Qual que é a avaliação? Ele é funcional? Está atendendo bem a demanda? Qual que é a avaliação de uma urbanista? Lógico que o terminal está funcionando, né? Um terminal novo, teve alguns conflitos, as pessoas não respeitarem algumas faixas e tal. Um terminal novo, ele é sempre bem-vindo. Eu sempre, acho que você deve ter acompanhado, né, historicamente isso, eu sempre fui contra do terminal em cima de uma praça. Todo terminal é bem-vindo. O terminal ele é bonito, bem feito, poderia estar bonito, bem feito num outro lugar, mas está ali e está ok. Como se optou também por centralizar a mobilidade de Rio Preto, o trânsito de transporte coletivo para o centro da cidade, então eu acho que ele é uma boa escolha. Agora a gente tem que avaliar que o trem de carga vai sair do centro. Eu torço muito para que naquele trilho, naquele trecho, de fato, se consolide a implantação do VLT, de Mirassol, até um pouco além de Mirassol, se desce, para o show, até onde fosse possível, porque você utilizar o transporte coletivo e principalmente se a gente considerar, vamos chamar Rio Preto de uma área metropolitana, que não é, mas vamos considerar na grande região de Rio Preto. Se você favorecer a mobilidade nesse sistema de transporte coletivo, então aí até justifica o terminal ser centralizado lá no centro da cidade. Ele está lá porque daí também de lá as pessoas acabam, quem vem de fora acaba se distribuindo para outras regiões da cidade. Mas eu acho que sim, é positivo, né? Não é porque eu bati na tecla que não deveria ser ali, mas pronto, é ali e eu acho que está funcionando bem, é um edifício que está bem conservado, está bonito, acho que as pessoas têm um prazer de usar. Qualquer equipamento público, né, coletivo, bem feito e limpo é agradável. Na sua opinião, o correto seria agora a rodoviária, ali a de ônibus interestaduais, intermunicipais, deixar o centro e talvez ir para uma área mais afastada do centro da cidade? Olha, Alexandre, há bons indícios já de que já devia ter saído do centro da cidade. Por exemplo, todas não. Algumas empresas, como Itamaraty, Cometa, a Levare nem chega até o centro da cidade. Mas essas que pegam Washington Luiz e vão para São Paulo, elas nem pegam mais tanto passageiro no centro da cidade, elas pegam em salas próprias, né? Elas têm lá uma sala que vendem passagem, que o passageiro embarca, quer dizer, você não precisa ir até o centro da cidade para pegar um ônibus para... E não é só São Paulo, são outras cidades também. Então, isso já é um grande indício que a rodoviária deveria estar na beira de alguma das rodovias. A gente está aqui, a cidade cresceu no meio no cruzamento de 2 rodovias importantíssimas, não é? Então, assim, em qualquer uma delas, na hora que você achar um terreno, coloca a rodoviária lá, que lá seria o ideal. Não é necessário, as pessoas não precisam ir até o centro da cidade, utilizar a rodoviária para poder embarcar. E isso melhoraria muito o trânsito da cidade. Com certeza, poluição e trânsito. Bom, né? Não tem necessidade. Tem alguns ônibus hoje que estão tão altos que acho que nem entra ali direito, né? Por isso que, inclusive, as empresas fizeram suas próprias garagens. Também tem isso, né? Que vai mudando a tecnologia. Então, assim, e do veículo, inclusive, né? E o design e a capacidade. Então, assim, isso também tem que... O edifício também tem que acompanhar essa evolução, né? Mas é porque realmente é muito mais cômodo mesmo não precisar ir até o centro da cidade. E aí eles oferecem um conforto que a própria rodoviária hoje não tem, né? E segurança que a própria rodoviária não tem. Então, sem dúvida. Isso tá incluído, né, também no pacote, no projeto da rodoviária. Lá atrás, quando foi discutida a nova rodoviária, falou-se em várias áreas, entroncamento da Assis com a BR,
a área do DR, o quilômetro 444, o São Marcos, e não se chegou a uma conclusão. A senhora tem uma opinião onde seria o melhor lugar ou qualquer um desses serviria? Próximo à rodovia, qualquer rodovia, próxima à rodovia. E está tudo certo. Agora, do ponto de vista de quem vai embarcar e sair de viagem, porque não interessa para o passageiro que vem de Brasília e vai para Cuiabá entrar em Rio Preto dentro do centro da cidade. Isso não interessa, né? Ou a gente que vai fazer uma viagem longa para esses destinos ou para a capital do estado, enfim. O que acontece? Tem que ter uma ligação fácil de quem está dentro da cidade para a rodoviária. Então, assim, eu falo, é na beira da rodovia, sim, desde que a gente tenha uma facilidade de acesso, né, de dentro da cidade até a rodoviária. E aí tem que estar ligado a rodoviária, aeroporto, né, porque são modais. Eu posso chegar de ônibus de uma cidade vizinha de Rio Preto, ali pegar um transporte, como acontece em Campinas, você chega lá, você desce na rodoviária, lá mesmo tem um ônibus que você pega até o aeroporto, até Viracopos, e você embarca para onde você quiser. Então, isso é um projeto de mobilidade de todos os modais que é importante acontecer. Então, Rio Preto, quando decidir colocar a rodoviária fora da cidade, tem que vir acompanhado de um projeto de mobilidade interno que faça essas interligações, porque senão ficar difícil para chegar na rodoviária, ou eu depender do automóvel mais uma vez para poder embarcar, aí também não é bom. Aí não dá. Não é democrático, né? Não, nem um pouco. Delcimar Teodósio, arquiteto urbanista, professor universitário. A gente está falando um pouquinho de mobilidade aqui. Vamos continuar do plano de mobilidade que previu a troca dessas calçadas aqui, onde tem os corredores de ônibus. O que a senhora acha dessas calçadas? Eu já vi várias aí dando problema e soltando pedra, trocaram granito por um concreto ali. Qual a avaliação que a senhora faz dessas calçadas? Então, aí é uma questão de execução, né? De empresa, de execução. Acho que isso pode ser a própria fiscalização da prefeitura, isso pode ser mudado. É uma questão de norma técnica, NBR, execução, que isso acho que a indústria tem que... A indústria não, a empresa que construiu está lá responsável por isso. Então, ela tem que consertar. Realmente apareceram alguns lugares aí que ficou complicado. Eu achei que, no geral, foram até bem cuidadosos, colocaram aquela linha, né, aquela linha para o cego, uma linha guia, né, uma calçada guia para o cego, e muitos trechos difíceis até que eu vi no centro da cidade, onde as calçadas são mais estreitas, eles tiveram muito cuidado, assim, de como colocar como executar. Mas, enfim, né, a gente tem aí mão de obra, tem difícil fiscalizar todo o território, a gente sabe que a nossa construção civil ainda é bem arcaica, mão de obra, né, a gente tem poucos equipamentos para fazer uma obra em que a coisa não deu problema, mas é uma questão de consertar aí alguns lugares que teve um problema de compactação de solo. Tá certo. Se em casa, numa reforma do banheiro ali, já dá um monte de problema, imagina trocar a calçada da cidade inteira, né? Ô, Delcimar, ali na Badia estão pondo umas grades, não sei se a senhora reparou ao longo da avenida no canteiro central. Começou o quê? Faz um mês. O que significa essas grades? É para as pessoas não atravessarem no meio da avenida? É tranquilo isso, né? É porque, assim, olha, toda a ciclovia ela tem critérios para ser colocada, né? Ela não é indicada para colocar em avenidas arteriais, como a Avenida Badibacite e Monte de Onça. Mas, se ali for o caminho a ser colocado, não pode ser uma ciclofaixa, por exemplo, tem que ser uma ciclovia, porque a ciclovia ela tem uma separação e segurança. Então, tem que existir uma separação vertical e uma horizontal. Então, uma pequena guia de sarjeta já é uma diferença que você tem vertical e da segurança, né? E ali você tem, em alguns trechos, no caso a grade, essa proteção vertical é necessária, tanto para o ciclista por algum motivo, hora que ele estiver ultrapassando, sei lá, não cair, não ir para o meio porque está muito próximo da avenida, e a avenida tem grande movimento. Dá segurança, porque também os automóveis, caminhões vão passar talvez numa velocidade um pouco maior, porque a via assim permite, então dá segurança para o ciclista.
E eu achei que está muito, muito legal. E aí, onde tem um espaçamento, onde a separação ela é horizontal, que tem um canteirinho, um gramado, eles estão plantando árvores também. Então, vai ficar muito agradável pedalar. Mais E lá esse fim, projeto... né? Sim, e esse projeto eu acho que foi muito bom, providencial nesse momento. Eu não sei se esse planejamento da ciclovia na prefeitura já existia, eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sei se veio por conta da pandemia, porque agora é necessário realmente dar segurança em questão da saúde, na mobilidade da população. Então, eu acho que ele devia até ultrapassar um fato, porque eu soube que vai do terminal até a rua, que eu não sei qual que é a avenida ali, começa... É a Juscelino, né? Lá para frente, né? Isso. Ô, Delcimar, aqui nesse começo, onde eu falei das grades, como que vai ser a ciclovia? Porque tem o canteiro e no canteiro tem um canteiro, inclusive mais alto, com os postes ali. De um lado vai ser bicicleta, do outro pedestre. Qual que é? Não, olha... Pedestre não é para andar no canteiro central. Sinto muito quem anda em canteiro central, ali não é para andar. O canteiro central ele só serve como travessia transversal. Você está atravessando a rua, ele serve para você não ter que atravessar uma rua tão larga, né? E aí ele dá segurança, não só para o pedestre primeiro, porque ele para, se o semáforo fechou, ele espera ali com segurança e atravessa. E até para o automóvel que cruza também, tem que ter pelo menos 5 metros, que é a largura o comprimento do automóvel, para que ele não atrapalhe o trânsito. É para andar na calçada, canteiro central não é para caminhar, né? E aí, o que eu reparei ali na Badibacite, na avenida, é que existem 2 pistas, essa grade, então são 2 mãos de ciclistas ali, né? Então, assim, andar não é na calçada. Eu nunca entendi por que eles fizeram uma ciclovia tão bonita ali na José Munia, por exemplo, e colocaram uma placa que é proibida bicicleta. E aí virou uma pista de caminhada. Pensa bem, Alexandre, você sai de casa, vai caminhar no meio de automóvel, com barulho, com poluição, eu chegaria na minha casa mais atordoada, né? Assim, caminhada tem que ser em parque, numa área arborizada, num lugar agradável, com a paisagem agradável. Então, a canteiro central, a não ser que seja um projeto de Avenida Parque, como é a Filadélfia, por exemplo, que aí você tem bastante separação, bastante arborização, tem a pista do pedestre, tem a do ciclista, tem o rio no meio, né? Então, assim, ali, super agradável o projeto. A partir do Mufato até o Iguatemi, por exemplo, também tem uma largura boa, mas podia ter sido generoso e colocar igual na Filadélfia, a pista da bicicleta e a pista do pedestre, se for o caso, para fazer caminhada, né? E que aí dá, porque aí faz o sentido de Avenida Parque, daí você tem para todos os modais. Mas no centro ali, mais próximo do centro, é para andar na calçada. E que arborizem as calçadas também, por favor, porque fica agradável o pedestre. Maravilha. Delcimar, vou entrar agora numa aqui que já deu polêmica aqui, né? Ontem arrancaram as últimas árvores aqui do mercado municipal. A justificativa é a reforma, a revitalização, e que vai ser no local onde eram os antigos estacionamentos que tinham árvores. Ali vão ter decks, etc., com mesas para, enfim, para as pessoas. Aí eu até fiz essa postagem, aí o pessoal, não podia ter deixado a árvore com o deck ali, fazer um negócio com sombra. Queria a tua opinião, tua avaliação. Olha, Alexandre, eu não conheço o projeto. Você que está me falando que vai ter deck ali, acho maravilhoso tirar carro. Por favor, tire o carro das calçadas, tire o carro da frente dos edifícios. O carro é feio, o estacionamento é feio, aquele asfalto na frente dos edifícios que são tão bonitos. Então, se vai vir um deck aí, ótimo, acho que tem que valorizar mesmo. O edifício do mercado é um patrimônio arquitetônico belíssimo que a gente tem na cidade, tem que ser preservado, acho que já foi tombado. A questão das árvores, assim, eu tenho certeza, pela equipe que eu conheço que está liderando ali, cuidando, pelo menos que está no Condefat, que é o Kedson, eles têm todo um cuidado em relação ao paisagismo da cidade. Eu não sei, talvez você saiba, se aquelas árvores estavam doentes, por exemplo, né? Se tinha algum problema ali, porque aí seria necessário. Sim. Eu realmente não sei disso. Eu fico com dó de que tire árvores, que a gente pode contornar, a arquitetura ela pode contornar a natureza, a árvore sem problemas nenhum? Sim, mas eu não sei te dizer qual que... Eu só espero que não coloquem
palmeiras no lugar, porque palmeiras fica lindo na paisagem para tirar fotografia, mas não dá sombra. Não dá sombra, então, não serve outras pra árvores, nada, né? Ou um caramanchão, ou árvore, sei lá, tudo será bem-vindo para dar sombreamento, para que as pessoas, de fato, usufruam o espaço público. E a gente está num momento agora que o centro da cidade vai ser a bola da vez, porque nessa pandemia, né, a gente tem um calçadão, tem uma área, um comércio a céu aberto. Então, eu acho que é o grande momento do calçadão, tá? Essa recuperada, essa revitalizada, e agora? Tem muita crítica, já que a senhora citou o calçadão, muita crítica, principalmente de comerciantes, que o calçadão matou a área central ali. A senhora concorda com esse tipo de intervenção urbana? E eu vou além, a senhora acha que ele devia ser expandido, proibir a entrada de carros no centro pequeno aqui de Rio Preto? Olha, Alexandre, de forma alguma o calçadão só beneficiou a cidade. Essa ideia de que o carro tem que parar na frente do comércio, isso daí não faz sentido, né? Mesmo porque você vai ao shopping, você não para com o seu carro na frente da loja, você tem que andar muito num estacionamento ensolarado e depois andar muito lá dentro até você chegar onde você vai. Então, assim, isso é bobagem. O que é agradável você andar na cidade, você ter ruas sombreadas, no caso, arborizadas, calçadas largas, você andar com segurança, porque quando você está no ritmo do pedestre, você está naquele ritmo do caminhar, você vê muito mais as vitrines, você entra em lojas que você nem estava esperando entrar, que você achou interessante. Olha, isso daqui tem uma novidade, tem uma promoção, tem... Então, assim, o caminhar, ele é muito mais interessante para o comércio do que o automóvel, porque você pode ter bolsões de estacionamento e sair andando pela rua com muita tranquilidade. Até a revitalização que foi feita, não essa agora, que eles estão agora reformando, né, o calçamento, mas quando colocaram as marquises, a ideia era essa, era poder ter calçadas sombreadas, e não só sombreadas, em dia de chuva também você poder circular no calçadão com segurança, né, não se molhar e tal. Então, o fato de abrir algumas horas, porque o uso misto, assim, incentivar a habitação no calçadão, lá no centro da cidade, isso é interessante. Acho que seria bacana que as pessoas pudessem ter uma área central segura e você poder sair de casa sem precisar pegar o automóvel, você tem todos os equipamentos, né? O centro da cidade, ele tem uma infraestrutura imensa, né, disponível, e ele é utilizado somente de dia, ele poderia também estar sendo utilizado à noite. E aí a vitalidade, as pessoas usando o espaço público, usando a calçada da cidade ou morando ali, você já gera mais segurança. Mas o mercado imobiliário fez com que a cidade se tornasse atraente fora do centro, né? Que também tudo bem, isso faz parte, é histórico, né? Precisam novos espaços para serem consumidos, mas eu acho que agora é preciso olhar para o centro, ainda mais quando se recupera um prédio que é um prédio de abastecimento, é um prédio de mercado, né? Que é o Mercadão da cidade, e outros prédios que já foram revitalizados, restaurados lá no centro. Eu acho que e o centro, assim, é um marco da cidade. Você entra em qualquer cidade, o primeiro lugar que você quer saber, quer conhecer, é o centro. Então, sempre vai ter essa característica importante, assim, simbólica importante, né? Então, acho que é preciso resgatar, assim. Eu gosto muito de andar a pé e gosto de andar no centro da cidade. Agora, quanto mais calçadas generosas, melhor vai ser, e mais gente vai se sentir atraída para ir até o centro. Maravilha, sem dúvida. Eu sou suspeito, desde que eu mudei para Rio Preto, eu moro no centro, já morei inclusive ali no calçadão. Delcimar, então, para terminar a gente aqui, para te liberar, uma outra área de Rio Preto que é nobre, lógico, a represa municipal ali, no Lago 1. A gente sabe que o Lago 1 está um pouco abandonado. E para completar, a gente tem uma área enorme ali na frente ali do Espelho 1, que está sendo usado como depósito de terra, de entulho, enfim, de construção civil da Construoeste para as obras que ela faz, que deve estar fazendo ali no terminal, etc. Essa área não poderia ser melhor aproveitada pelo município, dada a sua localização privilegiada, o seu tamanho,
ou quem sabe até tem um projeto para isso, passando aí essas obras. Queria que a senhora falasse sobre isso. Olha, Alexandre, você sabe que eu coordeno um curso de arquitetura, sou professora, e no último ano os alunos têm que escolher um terreno na cidade para poder fazer um projeto, aí eles vão ser avaliados se eles estão aptos a sair para o mercado. Aquele terreno é o terreno mais escolhido pelos alunos e tem diversos projetos. Porque tem centro cultural, teatro, centro de música, de dança, o que se pode imaginar, até centro empresarial, que não deveria ser. Eles fazem um monte de projetos lá. Aquilo lá é o filé mignon, né, da cidade. É filé mignon, está num lugar lindo. Se você pegar agora, num parque setorial, onde se construiu sobre a praça, o terminal, é preciso agora fazer uma ligação desse terminal com o lago da represa, né, com essa parte da represa. Então, ali é um espaço, eu vi que estão colocando, me pareceu que eles estão elevando o terreno, me parece que ali eles estão colocando terra, me deu essa impressão que eles estão elevando. Tem muita terra, mas muita mesmo ali, viu? Tem montanhas e montanhas. Eu sei, dá para subir muito o nível ali do parque que eu vi. Mas talvez é porque eles estão trabalhando mesmo, virou uma passagem, né? O caminhão vai lá, depois pega e continua as obras no centro da cidade. Pode ser isso mesmo. Agora, eu nunca entendi por que fizeram uma via beirando a água e não atrás disso, porque esse terreno devia ter chegado ali na beira da água, aquilo se transformar num parque. Olha que agradável você poder, né? Você chega, eu vou tomar um ônibus aqui, ou eu vou pegar o meu transporte coletivo para o meu bairro, mas talvez eu possa ficar aqui no parque mais um pouco, fazendo uma hora, curtindo, ou passear no final de semana. Então, ali poderia realmente ter um equipamento público super bacana. Não sei qual te dizer, mas, enfim, propostas que não faltam, né? A gente tem um festival internacional de teatro, quer dizer, vamos começar a incentivar o que a gente já tem de criativo, que faz parte da nossa economia criativa, e podemos construir esses espaços para essa finalidade. E lá é um espaço maravilhoso, um lugar de acesso fácil, lá é o filezão mesmo, lá é o cartão postal da cidade. É perfeito, ele está do lado da Swift, tem o anfiteatro Nelson Castro ali, quer dizer, já é o lugar. E acho que da rua, enfim, uma grande intervenção ali, talvez mudar a rua também não seria, acho que, grandes problemas, né? Mas, enfim. Tomara que não. E torcer para essa área ser bem utilizada e que não caia em mãos erradas aí essa área, né? Delcimar, obrigado, viu? Quiser falar mais alguma coisa, quiser falar aí, fica à vontade. Obrigada, Alexandre. Agradeço a oportunidade. A gente tem falado muito sobre a cidade, especialmente agora nesse tempo de pandemia, o que vai ser, né, do planejamento urbano, o que vai ser o transporte público, o coletivo foi o que mais foi afetado no mundo inteiro, né? Teve uma queda de 70% de usuários. Então, a gente precisa de cidades, por isso que eu falei que a ciclovia está vindo na melhor hora. Não sei se foi uma estratégia da prefeitura, se foi, parabéns. Teria que ser feito nesse momento, porque a gente tem que ter cidades saudáveis e seguras nesse momento e sustentáveis, né? Eu sempre encontrei muita resistência de muita gente falando assim, você acha que vai pedalar? Isso é modismo. Não é modismo. A gente pode ser para São Paulo, viaja várias cidades no mundo e você vê que não. Existem, e vai ser interessante, porque assim, as empresas de comunicação, elas vão gastar um dinheirão para fazer a gente voltar ao que a gente era antigamente, né? Para a gente consumir igual, para o automóvel ser a coisa mais importante da nossa vida, da liberdade. Rio Preto já tem essa tendência grande. Eu estava lendo uma reportagem no Diário, por exemplo, que falou que nos últimos 10 anos a frota cresceu mais de 40% e a população só 12%. Uhum. E daqui poucos anos, talvez menos de 5 anos, a gente vai ter mais automóveis do que gente na cidade, do que cidadãos, né? Eu acho até que a gente já é a maior frota per capita do país em proporção, viu? Parece que nessa reportagem aí. Que, assim, é muito louco isso. E a gente tem uma cidade extremamente desenvolvida, o sistema viário se desenvolve super bem, agora tem essas novas alças, já estão configurando esse plano viário de fazer o anel viário em torno da cidade,
que é importante, mas é rodoviarista. Você vê que as novas obras não têm uma ciclovia junto, por que não? Que, né, poderia ter os viadutos que estão construindo, não tem também um espaço reservado, e malemar para pedestre, que também não é grande. E vai acontecer, a cidade, você não caminha só, você não anda só de automóvel, né? Então, esse olhar para o transporte coletivo, porque, assim, com essa pandemia, o que aconteceu? Mostrou que a gente tinha cidades poluídas, que muita gente, isso são dados assim, da ONU, da Organização Mundial de Saúde, que muita gente morre por problemas respiratórios, porque assim, existe uma poluição grande. Então, vai ter que se mudar um pouco aí essa visão do planejamento e fazer com que o automóvel não seja mais a coisa mais importante das nossas vidas e que a gente tenha cidades com equidade. Eu quero ter a opção de escolher se eu quero sair a pé, se eu quero sair de bicicleta, se o transporte coletivo, imagina que maravilha se a gente tivesse uma frota de ônibus elétrico ou a gás que não fizesse barulho e que fosse confortável e que passasse no horário certo, assim, exatamente, que a gente pudesse estipular qual que é o trajeto que a gente vai fazer, quanto tempo vai ser percorrido, né? Tudo isso faz parte do nosso planejamento enquanto cidadão. Então, eu espero que a gente não volte mais para a nossa normalidade antiga e que a gente tenha cidades daquilo que a gente idealizou, assim, que a cidade seja a cidade do sonho. Que bom, tomara. Tomara que seja assim, vamos brigar para isso. Delcimar Teodósio, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Valeu, viu? Estamos sempre à disposição. Obrigada, Alexandre. Tá aí, gente, a Delcimar, arquiteta urbanista, professora e coordenadora do curso de arquitetura da Unirp, se eu não me engano. Ela está aí ainda? Centro Universitário de Rio Preto, estou aqui. Tá, então. Obrigado, Delcimar. Tá certo, gente. E assim, deixa eu só registrar aqui, porque ontem eu conversei com a doutora Regina Chueire, ela é diretora do Instituto de Reabilitação Luci Montoro, e ela falou, várias coisas, e uma delas eu fui atrás hoje, que é o aumento no número de acidentes com motocicletas aqui em Rio Preto, motociclistas, né? E ela chamou a atenção que a maioria desses acidentes envolve entregadores de aplicativo, etc. Mais do que nunca, esse pessoal está trabalhando bastante. E aí eu pedi para a Polícia Militar conversar com algum representante da Polícia Militar para falar da fiscalização, como que é, porque ao mesmo tempo que o pessoal está trabalhando, a gente sabe que fura sinal vermelho, entra na contramão, sobe em calçada, barará, e para a polícia falar como é que está sendo essa fiscalização, esses abusos, a abordagem desse pessoal, se tem algum trabalho de conscientização. A Polícia Militar respondeu apenas que os acidentes de trânsito somam uma mesma estatística, não sendo discriminados. Então, fica só aí o registro. Acho que a polícia já foi melhor na sua comunicação. E é isso aí. A gente termina, então, o informativo Coronavírus desta quarta-feira. Tivemos os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, do controle mestre André Santos, GC e produção da Renata Arantes e da Jaqueline Casanova, e o operador de áudio Israel Heleno de Castro. Lembrando que o momento é de seguir o que as autoridades sanitárias dizem e permanecer em casa, sair só para aquilo que for essencial. E a gente termina hoje aí com uma escolha do Israel, o nosso tremendão, o Erasmo Carlos. Vamos lá, Israel. Encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza.